E aí, como é que você está se sentindo hoje? Eu sou o professor Xavier e acho que esses últimos meses têm sido atípicos, é ou não é? É como se o mundo compartilhado tivesse parado e a vida seguiu dentro da casa de cada um de nós. Para muitas pessoas, esses 3 meses foram de um intenso mergulho interno dentro dos nossos sentimentos e de nossas relações mais próximas. Para mim, a palavra que define esse período de quarentena é a palavra intensidade. Intensidade de convívio com a família e intensidade de emoções, sensações e sentimentos que muitas vezes são claros e outras vezes são meio confusos. 2020 foi realmente um ano marcante, muito diferente de todos os outros anos. E mesmo tão intenso e fora do tradicional, eu acredito que muitos de vocês tenham aprendido coisas novas durante essa quarentena. Vamos falar sobre isso um pouco? Proponho de início um exercício rápido. Imagine você daqui a 20 anos. Sim, como se agora estivéssemos em 2040. Já se passou muito tempo desde a pandemia. O mundo mudou, mas nem tanto quanto se imaginava. Você está no auge dos seus 30 e poucos anos e está contando suas memórias nesse período. Quais memórias mais te impactaram e que você levará consigo durante toda a sua vida? Eu aposto que alguns de vocês se imaginaram contando do medo que sentiram, da quantidade de vítimas, sejam elas desconhecidas ou possivelmente familiares que faleceram. Outros podem ter se imaginado contando sobre a intensidade da vida em família na quarentena ou do tédio. Alguns até mencionando as memórias boas, como a possibilidade de se conectar com as famílias, as inúmeras videochamadas para estar próximos dos amigos, os memes engraçados que nos ajudaram a relaxar, um aprendizado significativo como aprender a tocar violão ou a falar inglês e outras coisas que vivíamos adiando e que pudemos finalmente fazer. As experiências de isolamento social foram muitas e muito diferentes, mas sabemos que, apesar da singularidade de cada um, algumas experiências foram comuns. A primeira experiência que me vem à cabeça é de ter passado tanto tempo em contato com a minha família. Para muitos de vocês, essa experiência deve ter sido boa, pois possibilitou o fortalecimento dos vínculos. Almoçar e jantar juntos, cozinhar em família, montar quebra-cabeças, o que era raridade, se tornou frequente e valorizado. Ter que lidar com os pais estressados, com o irmão menor causando, ligado no 220, ou o irmão mais velho mandão, não foi nada fácil. Além de tudo isso, ainda ter que lidar com as aulas à distância. Se já era difícil prestar atenção na escola, imagine em casa. Saudades da zoeira, né, minha filha? Sair, ver os amigos, dançar, jogar bola, entre tantas outras coisas que estão impossibilitadas nesse momento. Foram muitas situações novas e tudo de uma vez só. Agora, vamos retomar o questionamento inicial da aula em que você estava em 2040, lá no futuro, lembra? Imagina a sua versão mais velha, em 2040, lendo uma carta da sua versão atual de 2020. O que será que você escreveria para você mesmo no futuro? Quais as principais memórias e sentimentos que você tem sentido nessa quarentena e quer relembrar? Te convido a fazer esse exercício. Escreva suas memórias e seus aprendizados. Uma carta para você mesmo. Deixe-a bem guardada para futuramente, quando encontrá-la, você relembrar esses aprendizados. Será surpreendente, pode apostar.
Saindo do plano da imaginação e indo para o plano real da história do mundo, aquela que será contada pelos historiadores, o que será que eles estão escrevendo ou escreverão a respeito do ano de 2020? Hoje não estamos estudando, mas estamos vivendo mudanças radicais que estarão nos livros de história no futuro e serão contadas a todos, inclusive aqueles que ainda não nasceram. Toda mudança intensa e radical traz consigo situações desafiadoras em diferentes níveis. Um deles é o nível individual. Individualmente, podemos nos sentir sobrecarregados e, por causa disso, ficarmos estressados. O estresse é uma reação inata do nosso organismo, ou seja, algumas situações que vivenciamos podem gerar a liberação do hormônio do estresse. Apesar de ser desconfortável estar sob tais efeitos, o estresse é uma resposta que prepara o nosso corpo para situações de perigo e de mudanças extremas, sendo, portanto, importante para a nossa sobrevivência. A questão não está em não se sentir assim, mas em desenvolver recursos para lidar com esse estado emocional. E você tem se sentido assim? Estressado? O que você está fazendo para lidar com essa situação? Nesse momento, você consegue encontrar um lugar para ficar sozinho e respirar bem fundo? Você tem encontrado espaço na rotina para realizar atividades que te traz calma e tranquilidade? É muito comum perdermos a paciência e sentirmos ansiedade e até mesmo raiva em alguns momentos. Afinal, vive-se um período excepcional. Se isso nos causar algum sofrimento, precisamos lidar com isso e enfrentá-lo para que isso se resolva. É importante lembrar que nesses momentos é bom conversar e compartilhar as angústias com alguém de confiança. Se possível, um adulto, seja um amigo, um familiar ou um profissional. Aproveite para conversar em família sobre como é fazer tudo em casa, inclusive as tarefas de escola e outras demandas que exijam atenção. Busque expressar com sinceridade e respeito, lembrando que seus pais e familiares também podem estar preocupados ou sobrecarregados com seus trabalhos e até mesmo com a responsabilidade com a família inteira. As inseguranças sobre o futuro e a situação financeira podem deixá-los altamente estressados e o ambiente mais propenso a conflitos. Já parou para pensar sobre isso? Aproveita a oportunidade e questione como tem sido para as pessoas que moram com você lidar com esses novos desafios. Procure saber como estão e se precisam de alguma ajuda, por exemplo, no uso das ferramentas tecnológicas ou outras coisas em que você tem habilidade. Contribua também com as tarefas domésticas, que é de responsabilidade de todos que vivem na casa e não só dos adultos. Enfim, veja se há algo a seu alcance para se fazer e engaje-se. Separamos para vocês um vídeo sobre a rotina de jovens como vocês durante a quarentena. Vamos ver? Eu sinto muita falta da dança, porque é uma coisa que eu gosto muito, né, de fazer. Eu sinto falta dos meus amigos, da escola, do vôlei, de tudo. De sair com os meus amigos, sair de noite, aquela liga, vamos sair agora, daí vamos, e ir. Sinto falta também desse contato com as pessoas, que antes eu tinha acho que até demais, e agora a gente tem de menos. Nós dois, a gente era bem ativos, saía toda hora, encontrava muitos amigos, e isso agora, tipo, é zero. A gente também tem a tecnologia que isso facilita um pouco, a gente conversar com as pessoas por vídeo, por mensagens, até por fotos mesmo que a gente manda, mas não é a mesma coisa, né? Muitos amigos meus da minha idade, assim, também estão
muito desesperados, querendo sair, querendo fazer alguma coisa. A maioria, eu acho que sabe do que a gente tá passando no momento, mas também eu sei que muitos ignoram. A gente tem consciência que a gente tem que ficar em casa, se cuidar, que esse é um momento bem complicado para todos nós. Não vai voltar tudo ao normal assim tão rápido, né? As pessoas vão ficar com medo ainda, até de chegar perto. Tem que ter esse receio pela segurança própria delas. O vírus, até não vacinarem todo mundo, ele vai estar por aí e a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Eu e o Felipe, a gente sempre brigou muito, desde pequena, a gente sempre brigou, a gente não se aguentava. Agora a gente tá começando a se entender, a gente tá assistindo uma série juntos. Tem que se entender, né? Senão não dá, senão a gente se mata aqui dentro. Experiência diferente, né? Tá com os filhos o tempo todo, tenho que pegar muito mais no pé, claro, né? Brigar um pouquinho com os dois. É gostoso, também tem o seu lado bom da coisa, né? Tenho muito medo, né, sobre o dinheiro, porque também precisa comprar comida, né, essas coisas. Porque é um meio que a gente precisa, né, todo mundo precisa. Pra comprar água, pagar as contas, fazer tudo. Eu acredito que quanto mais a gente se guardar antes, a gente vai voltar mais cedo depois. O que a gente vê hoje cada vez mais números subindo, enquanto outros países também estão já voltando à normalidade, países que conseguiram cumprir essa quarentena certa. Eu acho que é um problema que influencia no outro, ou algo do tipo. A gente aprende coisas simples que a gente não dá valor. Nós não vamos sair daqui todos pensativos, agora não, vamos nos cuidar. A gente não vai virar um grego, um filósofo. Mas a gente acha que a gente vai aprender a dar valor a essas pequenas coisas que a gente praia, não dava né? antes. Ir na praia, Até na praia. andar no parque, Andar no né? parque. Meus amigos. Você fala ver os amigos, poxa, como é bom ir num restaurante, né? Tomar um chopinho. E aí, o que você achou? Experiências parecidas? Eu achei bem bacana porque fala da intensidade das relações familiares e os medos e as perdas desse momento. Aceite também o que não tem como mudar ou não depende de você. Isso vai diminuir a sua ansiedade. Agora, voltando a falar das mudanças de 2020, será que algumas delas vieram para ficar? Eu acredito que a pandemia deve alterar a estrutura de alguns comportamentos da nossa sociedade. E você? O que você pensa? Quais as mudanças que você acha que ocorrerão no mundo pós-pandemia? Como você acha que vai ser o já tão famoso novo normal? Pensa um pouco aí sobre isso. Pensou? A primeira mudança que me vem à cabeça e que impacta tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, é o ensino à distância. Provavelmente uma realidade que veio para ficar. Não nesse formato exclusivamente remoto, mas talvez parcialmente. Porém, precisamos ser críticos a esse formato, valorizando as coisas que funcionam, mas também criticando os pontos que precisam de melhoria. Eu estou aqui pensando agora algo importante. Será que você percebeu o mesmo que eu? Você percebeu que vocês são a primeira geração de estudantes do ensino fundamental a passar pela experiência do ensino à distância? Outra mudança é no mundo do trabalho. Várias empresas já cogitam ir progressivamente aumentando o trabalho remoto, o famoso home office. Imagine essa nova realidade. Já vejo a cara de vocês com a ideia de seus pais trabalhando em casa com mais frequência. É fácil perceber que as mudanças no mundo do trabalho vão incluir novas configurações do comércio. O que eu quero dizer é que mais e mais lojas vão passar do mundo físico para o virtual.
Penso também na arquitetura dos espaços que deverão contemplar mais espaços abertos e arejados para esse novo momento, não só para garantir uma ampla circulação de ar, mas também porque depois de tantos meses dentro de casa, muitos de nós passaram a dar mais valor ao contato com a natureza. Bom, são muitas mudanças, né? Você consegue pensar em outras? E quais mudanças impactam diretamente a sua vida? A segunda mudança que tem sido bastante comentada na televisão e em notícias de jornal é a revisão de crenças e valores da humanidade. Veja só, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo com diferentes formas de pensar, de educar, de trabalhar, de se divertir, entre tantas outras coisas, ou seja, culturas diferentes. E no caso do Brasil, 211 milhões de habitantes com diferentes religiões, valores e crenças. Essa diversidade é uma grande riqueza nossa. Entretanto, ainda há muita violência e variadas formas de preconceito em geral, principalmente de gênero, xenofobia, individualismo e consumismo. Será que nossa situação atual nos faz rever nossa forma de viver? Muita gente tem esperança de que solidariedade e respeito aos diferentes modos de ser e pensar possam cada vez mais ser reafirmados e tornarem-se uma realidade. E também que algumas das injustiças sociais do nosso país sejam finalmente combatidas. Todas as vidas são dignas de serem vividas. Na aula de hoje, vimos como a experiência da pandemia e do isolamento social mudará nossa forma de ver o mundo, ou melhor, já mudou. Essa experiência alterou radicalmente nossa vivência e percepção de nós mesmos e do mundo. Quais são as memórias e experiências que eu levarei desse período comigo para o resto da minha vida? Seguramente ninguém sairá dessa experiência igual. Conheci alguns jovens que resolveram prestar vestibular para profissões da saúde, como medicina, enfermagem, fisioterapia, por conta da vivência da pandemia ter sido muito forte. E outros que decidiram trabalhar na área de pesquisa científica. A pandemia deixará uma marca em todos nós. Talvez hoje seja difícil de medir essa marca, mas com o tempo poderemos compreendê-la melhor. Como você vai ver essa experiência hoje? Como você verá essa experiência daqui a 20 anos? E daqui a 40 anos? E daqui a 80 anos? Foi uma satisfação enorme poder compartilhar com você essas reflexões. Se cuida aí e até a próxima!